Estamos o tempo todo conectados. A necessidade de conexão inata do ser humano com a natureza, com os seres vivos e com a tecnologia configura traços da nossa evolução. Estabelecer conexão é um passo crucial para o desenvolvimento dos seres vivos. Indo para o mundo microscópio das moléculas, podemos encontrar uma rede de interação sistemática e complexa. E cada vez mais estudos têm demonstrado que os RNAs não codificantes desempenham um papel fundamental em processos biológicos críticos dentro da célula. Conhecer, estudar, prever as interações das redes de RNA e RNA é essencial para elucidar um amplo espectro de processos biológicos e de doenças. Meu nome é Marcos Jordan Duarte, eu sou aluno de doutorado no Laboratório de Imunogenética Molecular do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. E o trabalho que eu vou apresentar é intitulado Construção e Análise de Rede Long Non-Code Mensageiro Diferencialmente Expresso, evidenciado pela edição do genoma CRISPR-Cas9 em células típicas epiteliais medulares. Vamos começar pelo timo. O timo é um órgão linfóide primário bilobado, essencial para a manutenção da tolerância central por meio da seleção e eliminação de células T autorreativas. Como vocês podem ver, ele se encontra no mediastino do tórax, aproximadamente nesta região aqui. Basicamente, o timo é dividido em duas principais regiões altamente especializadas, denominadas córtex e medula. E esse estudo tem como foco a região da medula do timo, onde se encontram as nossas células de estudos, que são as células típicas epiteliais medulares, MTECs. As MTECs são essenciais para o estabelecimento da autotolerância no desenvolvimento de células T e eliminação de células T autorreativas, ou seja, as células T capazes de atacar o próprio organismo. E essa eliminação pode ser por deleção clonal ou induzir a diferenciação e geração de células T reguladoras, as Tregs. Veja bem, os timócitos imaturos advindos da medula óssea passam por um processo de desenvolvimento e maturação no estroma do timo. Um desses processos é conhecido como seleção negativa e ocorre justamente na medula desse órgão. As células T selecionadas positivamente do córtex migram para a medula e são expostas a um conjunto diversificado de autoantígenos apresentados pelas MTECs. Uma interação célula-célula essencial para o desenvolvimento de ambas as células. Uma característica interessante das MTECs é que essas células expressam na sua superfície mais de 19 mil genes. E o que isso representa? Isso representa virtualmente uma gama diversificada de antígenos específicos dos próprios tecidos do corpo, os chamados antígenos de tecidos periféricos ou PTAs. Essa expressão ectópica de PTAs na MTEC representa aproximadamente 60% do genoma total do camundongo e tem um relevante papel na tolerância da autoimunidade de células T, o que dá luz à expressão gênica promíscua ou o que nós chamamos de PGE. E nessa história toda, a PGE é induzida essencialmente por um gene, o gene regulador autoimune ou gene AIRE. O gene AIRE é um fator de transcrição não clássico que induz a expressão promíscua de diversos PTAs na superfície das MTECs. A combinação de AIRE com outras proteínas parceiras impulsiona a RNA polimerase 2, que previamente já deu início a uma pequena região de transcrição e permanece ancorada na cromatina. Assim, AIRE impulsiona a RNA polimerase 2, dando início ao alongamento de uma transcrição promíscua de espécies de RNAs codificantes e não codificantes. E como demonstrado por nosso grupo, a redução parcial do gene AIRE levou a mudanças na expressão de moléculas de microRNAs e long non-code em MTECs. É importante dizer que mutações ao longo do gene AIRE e variações genéticas que afetam diretamente a sua atividade levam a distúrbios na homeostase imunológica ou doenças autoimunes em humanos, como, por exemplo, a síndrome poligranular do tipo 1, ou APS1, uma doença autossômica recessiva rara e clinicamente definida pela presença dos achados patognomônicos como hipoparatiroidismo, candidíase mucocutânea crônica e insuficiência adrenal primária. E os RNAs longo não codificadores de proteína, como por exemplo esse daqui. Esse aqui é um RNA longo não codificador de proteína, o XIST, com intros conservados e em sua estrutura secundária. As moléculas de RNA longo não codificantes
Representam uma classe de RNAs classificados convencionalmente em tamanho maior que 200 nucleotídeos. Estima-se que, em humanos, são mais de 16 mil números de transcritos de long non-code RNAs. Entretanto, considera-se esse valor de 16 mil superestimado, tendo em vista a pouca sobreposição entre os diferentes bancos de dados de long non-code que existem hoje em dia. Outra informação interessante é que a expressão dessas moléculas é considerado tecido específica, uma especificidade que pode ter sido evolutivamente conservada ao longo do tempo. E o seu local de expressão pode indicar a sua função naquele tecido. Os long non-code podem atuar no núcleo ou no citoplasma. E isso é muito interessante, porque ele possui múltiplos níveis de via de controle da expressão gênica, como, por exemplo, na regulação pós-transcricional por meio do controle de processos da síntese proteica, maturação e também transporte de RNAs. Os long non-code também eles podem atuar no silenciamento gênico transcricional e via de regulação da estrutura da cromatina. E além dessa atuação diversificada na expressão gênica, essas moléculas longo não codificantes, os long non-code, podem interagir com o DNA, com microRNAs, RNA mensageiros, pequenos peptídeos e com as proteínas. Assim, levantamos a hipótese de que o GNAR pode regular uma rede de interação entre long non-code mensageiros em células MTEX. Basicamente, o nosso objetivo principal desse estudo foi a construção e análise de uma rede de long non-code mensageiros expressos diferencialmente em células MTEX editadas pelo sistema CRISPR-Cas9. Aqui na metodologia, damos destaque que todos os dados brutos obtidos neste estudo são de amostras de microarrays e foram publicados previamente e recentemente pelo nosso grupo. Nós disponibilizamos os dados na plataforma do Array Express. Vale lembrar que o clone knockout de ARE gerado por CRISPR, que foi derivado da linhagem MTEC310 do tipo selvagem, é conhecido como clone MTEC310E6. As células selvagens editadas foram co-cultivadas com os timócitos nos tempos de 12 a 36 horas. Antes de identificar os potenciais mensageiros alvo de long non-code, foram selecionados mensageiros classificados como PTAs, fatores de transcrição e ligados à adesão celular. Já para os long non-code, nós selecionamos os intergênicos, conhecidos como os links. A ferramenta que nós utilizamos para predizer a interação foi o LNCTA. Ela é uma ferramenta que prediz essa interação in sílico e gera, por meio do algoritmo desenvolvido pela plataforma, uma energia livre de conexão normalizada. E por meio dessa energia livre foi possível criar uma rede de interação utilizando o programa Cytoscape. Em uma primeira análise do total dos transcritos diferencialmente expressos, foi possível identificar e separar os RNAs codificadores e não codificadores de proteína. De acordo com o aumento do tempo de adesão timócito, é possível observar que há um aumento no número de transcritos, como vocês podem ver. Os long non-codes encontrados foram classificados e a maioria encontrada foram do tipo intergênico. O perfil de expressão dos long non-code e mensageiros foi montado. Observamos que ambos os RNAs há um compartilhamento de genes diferencialmente expresso. Houve um agrupamento hierárquico por meio da construção dos heatmaps, como vocês podem ver, e destaque para a condição da célula MTEC knockout sem adesão, um número maior de long non-codes down-regulados dependentes de ARE. Como achado importante para nosso estudo, foi possível estabelecer diferentes redes de interação mensageiro e long non-code, como vocês podem ver. As linhas que ligam os long non-code, os mensageiros, alvos, representam, além da interação entre essas moléculas, a energia livre normalizada de ligação entre elas, cálculo obtido pelo LNCTA. Linhas mais largas em tons de cinza mais escuro representam uma energia menor, que indicam a estabilidade maior entre as moléculas. Todos os long non-code foram identificados com um triângulo azul, as moléculas de adesão em amarelo, os PTAs com a borda azul e os fatores de transcrição em verde. Entre os long non-code diferencialmente expressos observados em MTEC sem adesão com timócito, identificamos 13 que predizem principalmente interação com 7 PTAs, 4 com fatores de transcrição e 1 com interação com moléculas de adesão.
É interessante observar a forte interação encontrada de vários long non-code com os mensageiros PTAs. Após 12 horas de adesão de Timóteo, MTEX expressaram diferencialmente 24 long non-code, e essa interação foi com 33 mensageiros de PTA, 15 mensageiros de moléculas de adesão e 23 mensageiros de fator de transcrição. E, finalmente, após 36 horas de adesão de Timóteo, as MTEX expressaram diferencialmente 53 long non-code, que prevê interação com 50 mensageiros de PTAs, 13 de moléculas de adesão e com 46 de fatores de transcrição. A reconstrução da rede de interação nos permite observar que vários long non-codings têm como alvo os mensageiros. Uma vez que foi possível estabelecer rede de interação entre long non-code e mensageiro usando dados de expressão diferencial dessas espécies de RNA, observamos que a ARIA também pode regular as funções pós-transcricionais de long non-code e MTEX. Esses achados podem ajudar a elucidar os processos moleculares de ARIA e das interações MTEC-timócito, que são essenciais para a indução da tolerância imunológica central. Obrigado.